Muito bem, boa noite a todos. Já está gravando a nossa aula. Hoje nós vamos falar sobre, fazer uma revisão, né, sobre o tema organização política e administrativa do Estado. Vocês podem ir acompanhando também na Constituição de vocês, para a gente poder ir acompanhando alguns artigos. Esse material está disponibilizado no Padlet para vocês estudarem e vai ser conteúdo de nossa avaliação na próxima semana. Esse é nosso penúltimo encontro, porque semana que vem a gente deve se encontrar antes de disponibilizar a prova. Então, estamos já na reta final, né? Cada um querendo dar uma respirada aí, correto? Então, nosso assunto, ele se encontra no artigo 18 ao artigo 33, que vai tratar exatamente do título 3, que é a organização do Estado, e ele começa o capítulo 1 da organização política administrativa. Eu trago aqui para vocês, então, está demorando um pouquinho para passar, mas já passando aí, para início a gente precisa entender as formas de Estado. Vocês devem ter visto lá em organização, teoria geral do Estado, a divisão, os tipos de Estado e a divisão. Então, nas formas de Estado, nós temos o Estado unitário, o Estado federado e o Estado confederado. Um Estado unitário ele pode ser centralizado e descentralizado. Centralização tem a ver com que é um Estado que tem um governo central e ele muitas vezes pode ser dividido em províncias, mas toda a administração é um governo central. Não é diferente do descentralizado, que tem muitas vezes tem um ente central, porém, ele tem uma descentralização política, que, nesse caso, tem uma certa autonomia com esses estados federados. Esse é o mais comum no momento, né, o que mais predomina na modernidade, no caso de Estado unitário, é o descentralizado. Mas nós temos muito mais estados federados. E a federação, nós temos aí algumas características, mas primeiro entender como é que se forma o Estado federado. O Brasil, ele é um Estado federado. Aqui nós temos, no artigo 18, a organização política administrativa da República Federativa do Brasil. Então, aqui no próprio nome, né, o nome do nosso país é República Federativa do Brasil, que compreende a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos desta Constituição. A federação, ela se forma por duas formas, por agregação e desagregação. A agregação como exemplo, nós temos os Estados Unidos, que foi num movimento centrípeto, chamamos de movimento centrípeto porque eram os estados independentes que coadunaram para um estado único. Já por desagregação, é o movimento centrífugo, né? No caso do Brasil, que o país ele era um estado unitário e ele se fragmentou em vários estados. Então, os Estados Unidos oposto eram vários estados dependentes que juntaram e formaram a federação. No caso do Brasil, era um estado unitário e se dividiu em vários estados, dando autonomia. Quais são as características da federação? A gente pode considerar. Deixa eu ver se a câmera não vai atrapalhar aí o nosso sinal. Nós temos como características, primeiro, a soberania do Estado federal, e autonomia dos entes federados. Então, numa federação, o Estado federal, ele é que possui a soberania. Então, quando um Estado estrangeiro ofende a soberania, está ofendendo a soberania nacional, a soberania do Estado, da República Federativa do Brasil. Mas os estados internos, São Paulo, Rio de Janeiro, Tocantins, Pará, esses estados eles têm autonomia política, são chamados entes federados, mas eles não têm soberania. E o que seria essa soberania, né?
de ter soberania territorial, de poder ter o seu governo independente. Então, eles não são independentes nesse sentido, certo? Eles são interdependentes, são entes da federação, então a soberania pertence ao Estado Federal, né, ao todo, ao Brasil, e aos entes federados apenas a autonomia. Nós temos, então, uma descentralização política na federação. E o que é essa descentralização política? A nossa Constituição permite que cada Estado tenha governos, tenha um autogoverno, tenha uma auto-organização, auto-administração, tenha essa liberdade política e divide-se por competências. Agora, outra característica é a auto-organização dos Estados-membros, porque a nossa Constituição permite que cada Estado tenha a sua Constituição estadual, obedecendo, obviamente, um princípio chamado princípio da simetria, que seria esse princípio em que as leis estaduais, as leis municipais, elas precisam estar obedecendo às normas constitucionais. Elas têm que estar, pelo princípio da simetria, elas vão seguir a orientação e a direção que a Constituição tem. Outra característica da federação são entidades autônomas, e não há hierarquia entre elas. Então, essas entidades, não existe uma hierarquia. A União, ela não manda nos estados, ela tem competências, e dentro das suas competências exclusivas, competências que são privativas da União, os estados não podem legislar. E, da mesma forma, a União não vai poder entrar na competência direta do Estado. Não cabe, neste caso, alguns alunos pedindo para entrar. Então, como eu estava dizendo, outra característica no Estado Federado não cabe o direito de secessão, que é exatamente o direito de sair, né, de dissolver a federação. Então, no Estado Federado, é uma união indissolúvel dos Estados-membros, e isso vocês encontram lá na Constituição, logo lá nos seus capítulos iniciais, tá certo? A República Federativa, no capítulo 1º, a República Federativa do Brasil, formado pela união indissolúvel dos estados, municípios e Distrito Federal. Ou seja, a nossa federação, ela não cabe esse direito de secessão. São regidos por uma Constituição rígida. Exatamente o que é uma Constituição rígida? Aquela que tem um processo mais dificultoso para as mudanças nas leis constitucionais. Então, inclusive trazendo também cláusulas pétreas que não cabem mudança, apenas uma nova Constituição. Também elas têm órgãos representativos de Estados-membros para expressar a vontade nacional. Qual seria esse órgão representativo dos Estados-membros? Alguém de vocês sabe? Alguém já leu sobre isso? Talvez o delay aí esteja fazendo demorar, mas seria o Senado Federal, tá, pessoal? O Senado Federal é esse órgão representativo dos Estados-membros para representar a vontade nacional. E ele tem repartição, outra característica da federação é a repartição de receitas. E vocês acompanham aí que constantemente tem esses entraves aí da questão tributária, né, da divisão de receitas, né, municípios brigando com estados, estados com a União. Mas isso faz parte, então, da questão política. Até aí tudo bem, pessoal? Então, Estado unitário, federação, nós somos uma federação formada, no caso do Brasil, por desagregação, e essas são as características que eu acabei de apresentar para vocês. A confederação, já a confederação é diferente da federação, porque a confederação é uma união dissolúvel de estados. Então, os estados, eles têm soberania, é diferente da federação, que os estados, entes federativos, não têm soberania. Na confederação, os entes confederados, eles mantêm a sua soberania e eles podem, então, sair da confederação. Neste caso, cabe direito de secessão na confederação, ok? Dúvidas até aqui, pessoal? Deu para ficar claro a diferença federação e confederação? Formas de governo, não vou tratar aqui, mas tem a república e a monarquia, e no nosso caso, nós somos uma república que é marcada pela temporalidade, né, do exercício do poder, pela
alternância de poder e pela eletividade, né, direta e indireta. Então, nós somos uma república, há um poder alternado, o chefe do executivo ele pode ser reeleito na atual Constituição, a legislação atual, e é eleito de forma direta. E há os casos de eleição indireta, né, no caso de impeachment. A legitimidade e a república, ela visa a legitimidade da representatividade popular. No caso, nós somos uma república representativa. Então, falamos aqui de confederação, união indissolúvel, estados soberanos e direito de secessão. Aqui são as características do Estado federado. Olha, eu falei tudo isso e esqueci de passar o PowerPoint para vocês. Desculpem aí, mas então revisando aqui, ó, são características do Estado federado, né? Soberania versus autonomia. Quem tem soberania? O Estado federal. E a autonomia, os entes federados têm apenas autonomia política, ok? Então, nós temos uma descentralização política, cada estado tem o seu governo, tem o governo, o poder executivo, o poder legislativo, tem poder judiciário. Isso mostra uma descentralização política administrativa. Tem auto-organização dos estados-membros, né? Então, eles têm os 3 poderes. Tem uma entidade autônoma que representa esses entes. Não cabe direito de secessão, é outra característica. O Estado, a federação é formada por uma Constituição rígida. Em regra, tem uma Constituição rígida, com um processo mais dificultoso para as emendas à Constituição. Tem repartições de receitas e o órgão representativo dos estados, que é o Senado. Ok? Alguém mais tentando entrar? Estão dando uma boa noite aí. Aqui. Outra pessoa entrando. Eu vou repetir uma coisa para vocês. É muito importante que vocês tenham o e-mail institucional, porque aí com o e-mail institucional vocês podem entrar sem pedir permissão. Eu não sei se a gente precisa fazer alguma coisa para que vocês entrem sem pedir permissão, né? Seguindo aqui, pessoal, ainda continuando esse resumo sobre federação, vamos falar um pouco sobre a federação no Brasil. Nós começamos aqui falando sobre os órgãos representativos da federação. Quais são esses órgãos representativos da federação? Nós temos a Câmara dos Deputados, ela representa o povo, e o Senado Federal, ele representa os estados. A própria Constituição, ela vai trazer a quantidade de deputados que são eleitos por cada estado e a quantidade de representantes de senadores por estado. Os entes federados, nós temos 2 tipos, né? Os típicos, que é a União, o Estado, e aqueles chamados anômalos, que seria o Distrito Federal e os municípios, certo? Então, tipicamente, o ente federado, nem todos os estados federados têm municípios, por isso seria chamado anômalo. No nosso caso, no Brasil, nós temos tanto União, Estado, e temos municípios e temos um Distrito Federal. Isso é para mostrar que nem todo Estado federal tem essa divisão que nós temos. E nós temos também territórios, embora atualmente não tenhamos nenhum território, né? Os últimos territórios foram transformados em Estado. Então, os territórios, eles não são entes federados. O que eles são? A natureza jurídica dos territórios é autarquia, porque é a União quem administra os territórios, né? Tem ali o seu representante para administrar e eles prestam contas para o Congresso. A gente vai falar um pouco mais. Bom? Então, como eu estava falando, a própria Constituição, ela criou alguns mecanismos, né? O Constituinte, o Poder Constituinte originário, ele criou mecanismos para manter a unidade da federação. Então, a cláusula pétrea, artigo 60, parágrafo 4º, no inciso 1, ele traz aqui que não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir, inciso 1, a forma federativa de Estado, certo? Então, nesse caso, não é possível mudar a forma de federação nem por emenda constitucional, é uma cláusula pétrea. Somente uma nova Constituição poderia mudar a forma federativa. A repartição de competências,
é uma forma de fazer com que um ente não entre na competência do outro. Nós vamos falar sobre as competências mais à frente. Nós vamos ter competências que são exclusivas da União, privativas da União, e aquelas que são comuns, e também aquelas que são concorrentes. Ou seja, dessa forma, cada ente vai agir de acordo com a sua competência. Não pode entrar na área de atuação do outro ente. A rigidez da Constituição, como eu já tinha explicado, que nós temos um processo mais dificultoso para a mudança das leis constitucionais. A intervenção, que está lá no artigo 34 ao artigo 36, que vai prever situações em que a União poderá intervir nos estados, né, na administração dos estados e os estados nos municípios. A intervenção, a União intervirá nos estados. A gente vai falar sobre intervenção, só mostrar aqui que a intervenção é uma forma de manter a ordem, de fazer com que as organizações democráticas possam continuar funcionando, garantir que os poderes das unidades da federação possam continuar exercendo as suas funções, perfeitamente sendo respeitadas. O controle de constitucionalidade, para que nenhuma lei seja criada uma lei que afronte a Constituição. Caso uma lei estadual, municipal, afronte a Constituição, haverá um controle de constitucionalidade. Neste caso, considerando aquela lei inconstitucional. A imunidade recíproca de impostos, artigo 150, inciso 6, a linha A, esses artigos serão tratados em outra matéria, né, de direito constitucional mais à frente, quando estiver falando da parte mesmo de tributação, ou mais especificamente de direito tributário. Mas é uma forma também de manter o equilíbrio entre os entes federados e a repartição de receitas tributárias. No caso da imunidade recíproca de impostos, é que nenhum ente pode aplicar impostos ao outro. Aqui eu estava perguntando para vocês, quando o meu áudio sumiu, se vocês sentiam falta de algum ente aqui da Organização dos Entes Federados, União, Estados, Distrito Federal e Município. Vocês sentem falta de mais algum? Os territórios deveriam estar aqui? Vamos ver se vocês agora me escutam. Acho que não, porque ele não faz parte da federação. Porque ele não é um ente federado, né? Ele é uma autarquia territorial. Muito bem. Isso. Vamos, então, entrar agora em cada uma falar de cada um desses entes. Vamos começar pela União, tá certo? A União, pessoal, é uma pessoa jurídica de direito público interno. É importante isso, né? Que ela é acionada, ela é pessoa jurídica. Portanto, ela é sujeito de direitos e também de obrigações. Ela representa a República Federativa do Brasil nas relações internacionais. Então, qual é o principal papel da União? Representar a República, que é o Estado federado, tá certo? Nas relações internacionais perante os Estados estrangeiros. Vocês não confundem mais, quando eu falo de o Estado estrangeiro, né, o Brasil é um Estado nacional, com os seus entes federados, que são os Estados, que são divisões políticas internas. É importante destacar que a União ela não possui soberania. Quem possui soberania é a República Federativa do Brasil, que são os Estados federados, tá certo? Nunca confundir mais federação com confederação. Federação, eles têm autonomia, os entes federados, mas a soberania, eles abrem mão da sua soberania para a federação. E a confederação, ela mantém a soberania dos estados. Então, a União é uma pessoa jurídica de direito público interno, representa a República e não possui soberania. O que a gente pode lembrar aqui dos estados? Os estados estão ali dos artigos 25 ao 28. E aí nós temos 3 características dos estados, que é a auto-organização e legislação própria, que está no artigo 25. E aí o artigo 25, ele vai nos dizer: os estados organizam-se e regem-se pelas constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição. Daí nós temos o princípio da simetria, né?
Eles têm que observar os princípios constitucionais, não podem ir de encontro aos princípios da Constituição, né? Então, auto-organização, legislação própria, autogoverno, que aí vai do artigo 27 até o artigo 27, 28 e também o 125, e autodeterminação. Quando a gente fala de auto-organização e legislação, pessoal, lembrar que os estados eles podem elaborar as suas constituições estaduais, diferentemente dos municípios que não têm constituição, tem lei orgânica. Então, eles podem elaborar as constituições estaduais e eles têm, então, eles têm o poder do constituinte decorrente, porque a própria Constituição já delegou, né, esse poder constituinte decorrente, ou seja, o poder constituinte originário, ele não cria as constituições do Estado, ele transfere aos Estados o poder de constituir, né, de fazer as suas próprias constituições, desde que respeitados os princípios constitucionais. E aí é o princípio da simetria. Eles também, essas constituições devem ser votadas em 2 turnos, com 3/5 dos votos. Autolegislação é porque os estados podem formular leis que vão ter repercussão no território estadual. Então, cada estado tem leis que são próprias para cada estado. No autogoverno, como exemplo, a gente pode mostrar que cada estado ele pode organizar poder executivo, o poder legislativo e judiciário. Todos os estados têm os 3 poderes. Já o município, pessoal, não tem poder judiciário nem ministério público, né? O município não tem ministério público nem poder judiciário. Nós temos aí os artigos 27 e 28 que vão tratar disso, né? O 27 vai falar do número de deputados das assembleias, o 28 vai falar da eleição para o governador e o vice-governador. Então, nesses artigos, vocês têm o quê? A organização e a auto-organização do Estado. A legislação própria está no artigo 25. O artigo 26 vai falar de quais são os bens próprios dos Estados. Sobre os municípios, nós temos os artigos 29 ao artigo 31. As mesmas características que a gente quer destacar, autonomia municipal, seguindo o princípio também, e aí eu chamo a atenção desse princípio constitucional sensível. Esse princípio constitucional sensível, ele está no artigo 34, inciso 7 e a linha C. Veja, artigo 34, caput, fala a União não intervirá nos estados nem no Distrito Federal, exceto para, aí nós vamos para o inciso 7, assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais. Se você tiver com sua Constituição o texto, sublinhe isso aí, princípios constitucionais sensíveis, tá certo? E aí a linha C diz autonomia municipal. Então, a autonomia municipal é um princípio sensível defendido pela Constituição, inclusive possibilitando uma das circunstâncias, tá certo, que possibilita a intervenção, que é garantir, assegurar a observância, garantir a autonomia dos municípios. Os municípios também desfrutam de auto-organização, de legislação própria. Aí a gente volta lá para o artigo 18 e o artigo 29. No artigo 18, você tem as organizações, a organização política administrativa da República Federativa do Brasil compete a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos, nos termos dessa Constituição. Então, tem autonomia, certo? E a legislação própria, o artigo 29 vai falar da legislação própria. Vamos lá. 29 diz... cuidado que tem o 29A, né? 29. Os município reger-se-á por lei orgânica. Então, o município não tem Constituição, tem lei orgânica, votada em 2 turnos, com o interstício mínimo de 10 dias e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal.
Lá no estado também, os estados também têm o quórum exigido para os estados, né? Salvo engano, eu já falei aí para vocês, tá? Então, no caso do município, lei orgânica, votada em 2 turnos, com prazo mínimo de 10 dias, entre um e outro, e aprovado por 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Os municípios, professor, então, eles têm autogoverno. Oi, o que é um princípio fale, constitucional Gabriel. sensível? São esses que estão no 34, tá? Direcione-se lá para o artigo 34, e aí você pega o inciso 7º, das linhas A até a linha A, B, C, D e E. Então, são considerados. Quando vocês estiverem estudando sobre intervenção, em controle de constitucionalidade, né, ação interventiva, vai mostrar que essa é uma das situações em que cabe a ação interventiva, ou seja, assegurar os princípios que são considerados sensíveis à Constituição. E aí tem a forma republicana, sistema representativo e regime democrático, direitos da pessoa humana. Em todos esses casos aqui, é possível intervenção, certo? Por exemplo, no estado em que esteja se desrespeitando a dignidade da pessoa humana, ou seja, imagine uma crise de presídios, né? Com rebeliões, com tortura, e aí não está sendo respeitado o direito das pessoas, dos presos, o Estado pode ir lá intervir, né? Pode decretar intervenção até que sane o problema. A gente vai falar um pouquinho sobre intervenção mais à frente. Entendido, Gabriel? Beleza aí? Entendido. Beleza. Autogoverno, interessante que os municípios eles também organizam os poderes executivo, legislativo, né? No caso do Estado, nós temos o poder executivo, legislativo e o judiciário. Já o município, o que ele não tem? Ele tem poder executivo, ele só não tem poder judiciário e Ministério Público. O Ministério Público é estadual. Artigos 27, 28 e 125, como eu já havia falado. E autoadministração, porque tem um prefeito, tem a prefeitura, tem as suas secretarias que podem administrar situações locais. O município ele é criado para administrar situações locais, situações sociais e políticas. Município, então, autonomia municipal é um princípio constitucional sensível, como nós falamos. A auto-organização que pode elaborar a sua lei orgânica municipal. Nós já falamos do quórum. O município não tem poder constituinte decorrente. Poder constituinte decorrente só tem os estados, tá certo? Os municípios podem, então, eles não criam constituição, mas uma lei orgânica para definir, limitar como que vai ser a organização de cada município. Também tem que seguir o princípio da simetria. A lei orgânica não vai poder contrariar nem a Constituição, nem do estadual, nem a Constituição federal. E dispõe de autolegislação, porque existem leis municipais, obedecido, obviamente, os critérios de competência. Autogoverno pode organizar poderes executivo e legislativo local, só não tem o poder judiciário, não tem o Ministério Público. E as eleições, conforme está aqui nos artigos, vamos pegar aqui, aí no artigo 29, você vai ter aí as composições das câmaras municipais, né, os limites máximos de quantos vereadores por município. Tem todo, é bem extenso aí o inciso 4º, e aí você tem que ler para saber em que se enquadra, no caso, por exemplo, os vereadores de Palmas são 21 vereadores, porque a linha G diz 21 vereadores dos municípios de mais de 160 mil habitantes e até 300 mil. No caso aqui da nossa capital, são 21 vereadores. E aí você segue o artigo 29, falando sobre essa composição e organização do Poder Legislativo Municipal. O Distrito Federal está no artigo 32, ele tem como competências, Distrito Federal,
tem competências de estados e municípios. Aí o artigo 32, parágrafo 1º, vocês vão acompanhando, é uma revisão assim bem rápida, mas todo esse material está lá disponibilizado para vocês, né? Tem que estudar, tem que ler. O artigo 32, parágrafo 1º, diz o seguinte: ao Distrito Federal são atribuídas as competências legislativas reservadas aos estados e municípios. Então, o Distrito Federal, não confundir o Distrito Federal com a capital do Brasil, porque ele também tem, nesse sentido aqui, né, capital do Brasil é Brasília. O Distrito Federal, ele é um ente da federação que tem suas atribuições e competências legislativas que são iguais a de estados e municípios. Então, o Distrito Federal ele não tem competência para organizar e manter, por exemplo, vamos colocar aqui, Poder Judiciário, Ministério Público, Polícia Civil e Militar e Corpo de Bombeiros. Todos esses são competências da União, que a Constituição assim reservou para a União essa competência. Mas, dentre esses, quero destacar que a Defensoria Pública do DF, tá certo? Depois da emenda constitucional 69 de 2012, a Defensoria não é mais competência da União, então passou para o Distrito Federal. Então, qual que não faz parte da competência? Está aí destacado para vocês, né? Poder Judiciário, MP, Polícia Civil, Polícia Militar e Bombeiros são ainda competência da União, no caso do Distrito Federal. Defensoria Pública, não. É o próprio Distrito Federal que organiza a Defensoria Pública, ok? Falar agora sobre territórios, né? Os territórios estão no artigo 33. E aí, a lei disporá sobre a organização administrativa e judiciária do território, ou seja, uma lei própria. Aí nós temos a Lei 11.697, ela dispõe sobre a organização judiciária do Distrito Federal e dos territórios, tá? É a Lei 11.697. Os territórios poderão ser divididos em municípios, então eles não são entes federados, eles podem, a criação, transformação em estados, está no artigo 18, parágrafo 2º. Vou voltar aqui um pouquinho para o artigo 18, parágrafo 2º. Diz o seguinte: os territórios federais integram a União, e sua criação, transformação em Estado ou em reintegração ao Estado de origem serão regulados por lei complementar. Então, como é que regula a organização, as transformações em Estados? É lei complementar. Os territórios também, a organização está no artigo 33, eles poderão ser divididos em municípios, há possibilidade disso, né, aos quais se aplicará no que couber o disposto do capítulo 4 desse título, né? E o capítulo 4 trata de quê? Vamos lá. Capítulo 4 dos municípios. No que couber, vai ser aplicado as mesmas regras para os municípios, no que couber, vai ser aplicado aos municípios criados em um território. Lembrando que nós não temos território atualmente. Eles podem ou não, então, ser divididos em municípios, e eles podem eleger 4 deputados federais. Sobre a organização, então, a administração judiciária, orçamentária, tributária, serviço público, pessoal, tudo é por lei ordinária da União. É a União que, por lei ordinária, que vai determinar a organização dessas áreas, tributária, orçamentária, judiciária dos territórios. Agora a gente vai entrar aqui na repartição de competências. Aí, pessoal, repartição de competência, nós temos aqui, deixa eu ver se eu não passei demais aqui. Passei. Tipos de competência, competência dos estados. Isso, repartição de competência, tá? Nós temos um núcleo do federalismo, essa divisão aqui das competências. Primeiro, nós temos um núcleo do federalismo, que é manter a competência
a forma de se manter o federalismo é através das competências. Nós temos aí a autonomia, essa autonomia pressupõe o seguinte, que quando fala que os entes federativos, né, são autônomos, pressupõe que cada ente tem uma determinada competência que precisa ser seguida e delimitada pela Constituição. Quais são essas competências? Competências administrativas, tributárias e legislativas. E aí você tem, eu já trago para você aí no slide, o artigo 21, tem as competências administrativas, o artigo 145 em diante vai falar das competências tributárias, ou seja, o que cada ente pode, qual é a competência de tributação, artigo 145, administrativa, artigo 21, legislativa, artigo 22. Não dá aqui para a gente ler todos esses artigos, mas aí você tem que acompanhar. Compete privativamente à União, legislar. Então, vai declarando a Constituição o que compete à União e o que compete aos Estados. As competências podem ser alteradas por emenda constitucional, isso é interessante, mas ela não pode mudar o ponto a ponto de comprometer a própria forma federativa. Né? Então, é bem delicada essa questão de mudar competências, desde que não fira a forma federativa, a unidade federativa. Os tipos de competência, em regra geral, são esses aqui. Nós temos uma competência exclusiva da União, que está no artigo 21, e qual que é importante destacar? É que a competência exclusiva ela é indelegável. A União não pode delegar aos Estados, nem municípios. A competência privativa está no artigo 22, e essa sim, ela pode delegar, ou seja, ela pode transferir determinado tema que compete à União, pode ser transferido por delegação. Já a competência comum está no artigo 23, e aí quando é comum, competência comum, que neste caso, tanto a União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios, eles podem atuar. Por exemplo, zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. Ou seja, compete aos quatro. O patrimônio público, os quatro entes têm competência para agir no zelo à guarda da Constituição e das leis e das instituições democráticas. Cuidar da saúde e da assistência pública, então é competência comum. E aí você deve acompanhar os artigos para poder ver onde está a competência comum. Competência concorrente é aquela que está no 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico, orçamento, juntas comerciais. Então, aqui nós temos aí a concorrente. Então, concorrente. Eu vou agora falar uma por uma, aqui só para vocês mostrarem os quatro tipos de competência: exclusiva, privativa, comum e concorrente. E aí nós temos a chamada competência residual, que seria a competência do Estado. A competência dos Estados é residual remanescente, ou seja, como é que eu sei o que é competência do Estado? Aquilo que não for competência da União, exclusiva, privativa, que não for comum, que não for concorrente, então é competência dos Estados. Então aí nós temos, deixa eu ver aqui se eu coloquei cada um, que é do município. Estou clicando com o mouse e passou um pouco. Eu não botei slides aqui sobre os tipos só botei os tipos, então vou dar uma explicada rapidinho aqui. Por exemplo, quando eu falo de competência exclusiva, ela é indelegável. A competência administrativa da União está no artigo 21. Não confundir com iniciativa exclusiva, reservada ou privativa de lei. Isso é diferente de competência. Certo? É quando uma lei pode ser proposta por iniciativa exclusiva. Então, é uma questão de que aquela lei seria até inconstitucional se fosse prevista por outro, né? Se fosse proposta por outro, quando
quando é competência exclusiva de um determinado ente. Privativa da União é aquela que é delegável. E aí nós temos competência legislativa no artigo 22. Em regra, a regra é o seguinte, no caso da competência privativa, os demais entes não podem editar leis para suprir a lacuna federal. Então, nesse caso, é privativo, ou seja, enquanto a União, se o artigo 22 tem ali leis, são competência legislativa da União, se ela não editou uma lei e é privativa dela, o Estado e o município não pode ter uma lei para cobrir aquela lacuna. A exceção a essa regra seria a União ela pode delegar por lei complementar. Então, por uma lei complementar, os estados e o Distrito Federal poderiam legislar sobre determinadas questões específicas, certo? Mas somente aquelas específicas que estiverem na lei. Entendeu? Então, competência privativa da União. Compete à União legislar sobre determinados temas. Se a União não legislar, o Estado e o município não pode criar leis para cobrir aquela lacuna. Na competência comum, nós temos outros nomes, como, por exemplo, competência paralela, competência cumulativa. Não há subordinação, ou seja, qualquer um dos entes pode legislar. Competências não legislativas que estão lá no artigo 23. Então, aí tem mais a ver com interesses da coletividade e interesses difusos. Então, nesse caso, as leis complementares vão fixar as normas de cooperação. São assuntos que requerem cooperação entre União, Estados e municípios. E aí, por lei complementar, a União vai estabelecer as normas em que os estados, os distritos e o Distrito Federal e os municípios vão atuar para o equilíbrio e desenvolvimento do bem-estar no âmbito nacional. Já a competência concorrente, somente União, Estado e Distrito Federal. Os municípios não participam da competência concorrente. Então, nesse caso da concorrente, nós temos uma repartição vertical de competência. E aí seriam aquelas competências legislativas que estão no artigo 24. Você lê o artigo 24. E aí nós temos o procedimento. A União, ela edita normas gerais e os estados e Distrito Federal, eles editam normas específicas. Então, dê uma lida no artigo 24, e aí você vai. Nesse caso, da concorrente, o Distrito Federal e os estados, eles vão poder complementar a legislação da União. Então, o que acontece? Na União, ela edita norma geral, na competência concorrente, de acordo com o artigo 24, e aí os estados e o Distrito Federal poderão editar leis que vão complementar. Aí nós chamamos de competência suplementar, esse caso da competência concorrente. Pessoal, isso tudo que eu estou falando, vocês vão dar uma lida no material que eu disponibilizei para vocês, estou explicando aqui de maneira resumida, mas se você ler, você vai com cuidado, né, você vai entender. Né? Nesse caso da competência concorrente, há subordinação. Por quê? Porque os estados e federal eles devem respeitar as competências da União. Então, se a União editou uma norma geral, eles não podem ferir aquilo que está na lei geral que foi proposta, elaborada pela União. A União ela não pode editar normas específicas que cabem aos estados e ao Distrito Federal, tá? Então, ela só edita norma geral. E onde você vê isso? Artigo 24. Basta você ficar olhando para esse gráfico que eu coloquei aí para simplificar para você. Aí você vai ler o artigo 21, que é competência exclusiva da União. Artigo 22, privativa. 23, competência comum. 24, competência concorrente. Então, pessoal, residual ou remanescente. Criação e incorporação de municípios. Artigo 18, parágrafo 4. Competência dos estados. Certo? Ou seja, aquilo que não for da União, que não for comum nem concorrente, é competência dos estados. É assim que a gente descobre a competência dos estados. Exploração de gás canalizado, artigo 25. Instituição de região metropolitana, aglomerações urbanas, micro-regiões, artigo 25, parágrafo 3º. Organização da sua própria justiça, artigo 125.
serviço de transporte intermunicipal. Então, aí, nesse slide, está resumido para vocês o que é competência dos estados. A competência dos municípios, nós temos exclusiva e suplementar. A competência exclusiva seria legislar sobre assuntos de interesse local, artigo 30. E competência suplementar, complementar a legislação federal e estadual no que couber, artigo 30, inciso 2. Então, 30, inciso 2 diz suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Tá? Muito específico aqui. Então, primeiro você tem que ver, o inciso 1 diz, são assuntos de interesse local. E aquilo que for suplementar uma legislação que já é estadual, uma legislação federal estadual, naquilo que for município for legislar. O inciso 3 vai falar do que o município pode, instituir de sua competência, rendas, criar, organizar, suprimir distritos, organizar a legislação, observar a legislação estadual. Aí vem aqui, organizar, prestar diretamente, agente de concessão, permissão, serviços públicos de interesse local, incluído de transporte coletivo que tem caráter essencial. E aí vem outras características próprias dos municípios.